Olá, colegas de Direito do curso de Univar, do 7º semestre. Nós estamos aqui no nosso PBL para apresentar o problema do nosso caso, que todos já têm conhecimento. Bom, aqui estou com o Dr. Caio Oliver. Dr. Caio Oliver, que é especialista na área de família. Muito obrigado, doutor, professor, por nos ajudar aqui neste caso e tentar sanar as nossas dúvidas. Bom, uma das questões que a gente gostaria de saber do senhor é a seguinte: diante da criação de Pedro por Maria das Graças, que é a avó, né, após o falecimento da mãe de Pedro, é possível pleitear o reconhecimento judicial da filiação socioafetiva mesmo após a morte de sua avó? Essa é uma das questões. A segunda: quais seriam os efeitos jurídicos desse reconhecimento na esfera sucessória e familiar? Bom, primeiramente, boa noite ao curso de Direito do 7º semestre da Univar. Boa noite a todos vocês. E sim, analisei o caso, tive previamente exposto esse caso e olhei com muito carinho. E sim, claro, é possível sim que Pedro possa pedir o reconhecimento socioafetivo dessa maternidade que a gente fala, né? Porque a avó criou ele como se filho fosse. Dentro desse processo ele tem que fazer essa prova de que foi criado pela avó como se filho fosse, e dentro disso, sendo concedido essa filiação pós-morte, ele ainda vai ter direito sucessório. Então ele entra como um herdeiro necessário, concorrendo com os outros filhos que ela possa ter. Sim. Giovana quer fazer uma pergunta? Sim. Doutor, na presença contínua do Pedro na vida da Maria, na relação cuidadosa, na relação dos bens, eles se equiparam ao ponto dos direitos de família, na constituição de uma unidade familiar? Sim, isso pode ser considerado uma unidade familiar. Hoje a questão da socioafetividade, ela é bem levada em consideração tanto pelos tribunais como também pelos magistrados, e essa demonstração de afeto, de carinho, de cuidado, ela pode ser sim considerada um laço familiar. Hoje não só o laço sanguíneo se caracteriza como família, mas também essa vivência junto, esses cuidados e esse amor também. E essa convivência, ela gera direitos, deveres de uma semelhante das filiações? Sim, igual a gente comentou na pergunta anterior, ele pode pleitear essa maternidade pós-mortem pela caracterização de todo esse lapso temporal onde ele viveu como se filho fosse dela. Ela, mesmo sendo avó, criou como filho. Então ele pode ter esse direito de filiação, com todos os direitos que implicam nisso, tanto os deveres de cuidado como também os direitos caso da sucessão. Ok. Bom, eu gostaria de mandar um abraço para todos os professores e mandar um abraço para todos os colegas que estão conosco discutindo essas matérias, né, do 7º período. E, doutor, eu gostaria de perguntar mais uma coisa para o senhor. Em que medida o abandono afetivo por parte de Jorge e Cláudia, que são os dois filhos de Dona Maria, né, que questiona Pedro, né, o neto, pode influenciar na configuração dos vínculos familiares e eventual pedido de exclusão de herança com base na indignidade? E uma outra questão: quais são os critérios para tal reconhecimento da indignidade no caso dos dois filhos? Certo. Ainda que não conste no texto de lei o abandono afetivo, o abandono material como uma causa de exclusão de herança, alguns tribunais, por meio de jurisprudências, já vêm reconhecendo que essa falta de cuidado dos filhos com os pais pode sim ser um tema que repercute na indignidade. Então, alguns tribunais já estão fazendo entendimentos de que esse abandono afetivo, abandono material, abandono de cuidado, essa falta de cuidado dos filhos pode sim causar a indignidade. E isso sendo comprovado dentro do processo, eles podem perder o direito deles à herança. Agora com você, Giovana. Doutor, e caso reconheça a relação familiar do Pedro, né, com a Maria, ele, como o senhor já disse, passaria a ser o herdeiro necessário. Nesse contexto, como daria a partilha de bens ali da forma mais correta e tudo mais? Como seria o seu ponto de vista? Então, como eu vi no caso, ao que me parece que tem um testamento onde ela fez um testamento a Pedro. Ainda que não tenha o reconhecimento da filiação, por força do testamento,
ele já tem direito a 50% da parte disponível. Os outros 50% que seria dividido entre os herdeiros necessários, que são os 2 outros filhos, caso Pedro tenha o reconhecimento da filiação e seja tido como filho afetivo de Maria, ele também terá direito nessa parte dos herdeiros necessários. Então, primeiro ficaria 50% da parte disponível de testamento para Pedro, os outros 50% dividiria entre os 3, Pedro e os outros 2 irmãos. Doutor, o suposto impedimento de contato entre os filhos, entre Maria e seus filhos, se comprovado, pode ser interpretado como alienação familiar inversa? Sim, ainda que não exista um texto de lei sobre isso, existem entendimentos de que essa alienação inversa ocorre quando o próprio filho ou neto afasta os outros parentes, os outros filhos, da convivência com o genitor ou congenitora. Então, se isso for comprovado, se tiver qualquer ato que desabone a conduta dos outros irmãos referente à avó, isso também pode ser reconhecido como alienação inversa e ter todos os seus efeitos legais. Existe um amparo legal para aplicar tal conceito entre avós e filhos, ou restringe somente o âmbito parental? Restringe mesmo ao âmbito parental, né? Porque a gente vai utilizar como analogia a lei da alienação parental, só que de maneira inversa, como por analogia ao caso. Nós queremos te agradecer, porque toda vez que a gente chama vocês que já estão na área do direito, estão sempre dispostos a nos ajudar, e fica aqui o nosso agradecimento ao senhor, a toda a classe de advogados, juízes e promotores que estão sempre participando aqui na Faculdade Univar do nosso trabalho. Eu que agradeço pela oportunidade, a gente está sempre à disposição para poder contribuir com os debates acadêmicos que elevam o nosso conhecimento.